Eu começaria por dizer que se calhar ainda não chegámos ao século XII, porque já aqui foi referida a Magna Carta mais do que uma vez, e eu estava-me a lembrar, enquanto vos ouvia, que a Magna Carta é capaz de ser dos únicos artigos ainda em vigor, digamos assim, tem um princípio segundo o qual, isto é redigido em 1215, portanto há vários séculos, que diz que a ninguém se negará, venderá ou atrasará a justiça. Isto é uma garantia medieval, ou seja, acabámos de ouvir aqui bem que a justiça em pleno século XXI continua a ser uma justiça muito lenta, muito cara, uma justiça para ricos e para pobres, e portanto, sem que atalhemos ou sem que o nosso Estado atalhe a uma sociedade que lá está, não se nega a ninguém e não se fecha a ninguém por ter mais recurso ou não se vende. E sabemos que muitas vezes algumas sentenças ou algumas investigações estão sujeitas no século XIX e no século XX utilizava-se a palavra cunha, empenho, amizade, o que seja. Agora inventou-se um novo termo eufemístico que é facilitadores. E, de facto, sem facilitadores, às vezes não se consegue que a justiça não negue justiça a outra pessoa, não se venda ou não atrase, porque uma justiça, e eu sou absolutamente leigo nisto, mas quer dizer, investigações que se arrastam durante anos a fio, sentenças que saem ao fim de 10, 15, 20 anos, obviamente que não reparam nada. E isto cria uma desconfiança, e aqui vou se calhar ao tópico inicial, como a Carla abriu, que são as nossas elites. Isto cria uma desconfiança tal, que é desconfiança em relação à justiça, em relação à política, em relação à economia, que cria uma separação vertida, aliás, em desigualdade económica, mas cria uma separação enorme entre o povo, entre as pessoas, entre os anónimos em geral e as elites, porque as elites conhecem, as elites são mais ricas, as elites têm acesso à pessoa-chave no lugar A, B ou C, que lhes permite, de facto, agilizar a justiça, resolver pendências, construir mais rapidamente. Ou seja, nós temos um Estado que é ao mesmo tempo um Estado, isso desde o século XVIII, ou se calhar até antes, desde um processo, e isto leva-nos longe em termos históricos, mas há um processo de centralização do Estado, ou seja, de construção de um país, não, como os ingleses dizem, bottom-up, de baixo para cima, mas sobretudo um Estado construído, ou uma sociedade construída a partir do Estado, e com a centralização régia lá atrás, nos séculos XV, XVI, etc., depois com o chamado Antigo Regime, que não é um exclusivo nosso, mas o Estado liberal, no século XIX, forma-se logo, ao mesmo tempo como um Estado empregador, como um Estado facilitador, como um Estado de que tudo depende, mas ao mesmo tempo um Estado sem força, ou seja, muito rudimentarmente feito, mas ao mesmo tempo com a percepção de que nada se faz em Portugal que não esteja ou encostado ao Estado, negócios com o Estado, facilitação que a política dá, e por isso nós temos uma dicotomia muito grande Isso é quase um paradoxo, não é? É, mas nós temos uma dicotomia muito grande entre povo e elites. E, sobretudo, depois temos todas as leituras sociológicas, ou históricas, ou económicas, para saber se nós temos boas elites e mau povo, ou se temos bom povo e más elites.